Olá galera, bem-vindos a mais uma videoaula referente a esse seminário de vetorial e geometria analítica. E aqui eu vou estar definindo o produto vetorial de dois vetores, certo? A gente vai trabalhar com ele, vai ver que tem aplicações importantes, né? Como o cálculo de áreas, né? de figuras planas, no caso paralelogramas, triângulos, né? E a gente vai estar usando esse produto vetorial aí para fazer diversos cálculos da agora em diante, tá certo? A definição é o seguinte, ó. Dados dois vetores U igual a x1i, colocar nessa forma ijk, né, vezes os unitários, y1j mais z1k i v igual a x2i, né, mais y2j mais z2k. Definimos o produto vetorial de U e V como sendo. Então, o vetorial V vai ser isso aqui, ó. Vai ser o determinante, esse determinante aqui, ó, I, J, K. Aí aqui a gente coloca as coordenadas de U primeiro, né, e depois de V. As coordenadas x1, y1, z1, x2, y2, z2. Tá certo? Então a gente pode desenvolver esse determinante aqui, agrupar tudo, ou melhor, a gente ainda consegue, ou a gente pode colocar logo nessa forma aqui, que já dá a forma em coordenadas do vetor, já dá quem vai ser a componente I, J e K desse vetor. Lembrando, o produto vetorial ele vai gerar um vetor, certo? O produto escalar, ele gerou um escalar, tá certo? Então você vai ter aqui o seguinte, ó, você vai ter nesse caso aqui, ó, a primeira componente minha, que vai ser a componente I, ela não vai levar em conta a coluna. Essa primeira coluna. Então eu vou pegar só esses caras aqui. Vai ser um determinantezinho pequeno, ó. Y1, Z1, 2 por 2 apenas, ó. Vezes I, menos. Aí esse menos aqui aparece, que é uma correção que é feita aqui dentro quando você desenvolve isso aqui, tá certo? Você pode estar desenvolvendo aí, eu não vou entrar, né, nesses detalhes, mas faça aí a conta em casa e agrupe, você vai ver que você chega exatamente nisso aqui. Aqui você tem agora, no caso da componente J, você vai excluir esta coluna. Você já trocou o sinal aqui, que é exatamente essa correção, aí você vai botar as outras colunas do jeito que está aqui, ó, como se eu estivesse excluindo, ó, apagando ela. Então você vai ter x1, z1, x2, z2, j, né? Mais quem? Agora você exclui a última, que você está na componente K. Então vai ficar x1, y1, x2, y2. x1, y1, x2, y2, k. Por isso que eu falei na videoaula passada que a gente tem que manter essa notação dessas barras aqui, porque a gente ia utilizar elas, entendeu? Para facilitar um pouco a nossa vida. Claro que você pode estar desenvolvendo, né? Vai ficar esse, vezes esse, menos esse, vezes esse, tal. Você desenvolve normal, né? Na hora que tiver que fazer o cálculo. Aqui eu não vou desenvolver para não ficar uma coisa muito grande. Mas vamos direto para um exemplo, que aí a gente vê como é que a gente procede, né? Ó, exemplo. O exemplo é o seguinte. Determine o produto vetorial dos vetores U igual a, aí eu anotei aqui, né, menos I mais J mais 3K e V igual a I mais 2J mais 6K. I mais 2J mais 6K. Então assim, se prepare que as contas aqui são grandes, né? Então eu fiz questão de fazer as questões antes, né? Verificar essas contas, até aqui no quadro, né? Evitar ficar inventando coisas, só para eu ter certeza que o que eu estou escrevendo aqui está correto. Tá certo? Então, ó, como é que a gente faz? Porque conta todo mundo erra, né? Não se engane, eu também erro um bocado de vezes, né?
Só que assim, eu tento praticar bem para já saber até onde é que a gente costuma errar, né? Então temos que... Então você tem aqui, ó, gente, ó, a setinha aqui, ó, o vetorial V vai ser quem? Aí eu aconselho você não ir direto para essa parte. Copia aqui, ó, vai ser I, J, K. Aí você copia aqui as componentes. Aqui é menos 1, 1, 3, que acompanha cada letra, né? Ali é 1, 2, 6. 1, 2, 6. Aí a partir daqui você faz a quebra, ó. Então, eu vou omitir a primeira coluna para calcular o primeiro. Vai ser 1, 2, 3, 6, acompanhado do I, menos. Esse menos aqui é da fórmula, certo? Eu posso estar fazendo uma videoaula em anexo aí para estar colocando isso aí depois. Agora, vamos medir a segunda coluna. Então vai ficar menos 1, 1, vai ficar essa primeira coluna e essa, 3, 6, J, mais. Agora eu vou medir a terceira coluna. Menos 1, 1, 1, 2, K. Tá certo? Aí aqui eu calculo normalmente o determinante. Por exemplo, esse primeiro cara aqui vai ficar 1 vezes 6, menos 2 vezes 3, vezes a componente I, menos. Menos 1 vezes 6, menos 1 vezes 3, J. Ou seja, eu estou calculando os determinantes 2 por 2. Então, assim, evite fazer muito cálculo de cabeça, pelo menos agora de início, porque é onde moram os principais erros, tá certo? Então aqui eu só estou calculando o determinante. Ó, esse vezes esse, menos esse vezes esse vezes esse, menos esse vezes esse. Agora, menos 1 vezes 2, menos 1 vezes 1. Então, esses sinais sendo menos, né, você vai ter o menos da fórmula, vai ter um jogo de sinal interno, então toma cuidado. Então aqui vai estar 6 menos 6, 0, I. Ou seja, esse vetor não tem componente I. Menos. Menos 6, né, 6 vezes 1 é 6, 3 vezes 1 é 3. Então, menos 6 menos 3, menos 9, só que com esse menos aqui fica mais 9, J. Agora, menos 1 vezes 2, menos 2. Menos 1 vezes 1, menos 1. Então, menos 3 aqui, né? Menos 3K. Certo? Se você quiser colocar o vetor naquela forma padrão, você vai ter que ir assim, ó, que é a forma que a gente gosta de trabalhar mais, onde a gente não tem que levar esse IJK, é chato ficar escrevendo isso toda hora com setinho em cima. Então, você pode escrevê-las, certo? Mas aqui está o produto vetorial desses vetores. É o vetor 0i mais 9j menos 3k, ou melhor, só 9j menos 3k. Você não precisa colocar a componente i se ela estiver acompanhada do zero, tá certo? Então, você vai perceber que esse produto vetorial aqui, eu vou estar falando na próxima videoaula de algumas propriedades que ele tem, ele vai ser usado futuramente para o cálculo, por exemplo, cálculo de áreas, certo? Cálculo de elementos de um triângulo. Então, a gente vai ter umas aplicações interessantes aí para ele. Então, muito obrigado. Até a próxima.